para a nossa felicidade, e nós procuramos fazer um trabalho muito sério, sempre baseado em Jesus e Kardec, não é? E o tema de hoje é um tema que nos traz muita alegria em falarmos, porque é a segunda parte do Livro dos Espíritos, Vida Espírita e dos Espíritos. Evidentemente, é um tema que é praticamente o âmago da mensagem doutrinária. É realmente que fala da interação da vida espiritual com a Terra. E demonstra realmente como é a vida espiritual, demonstra as particularidades da justiça divina e como nós temos que compreender que os nossos passos na Terra sempre têm a enxertia divina. Todos nós somos acompanhados pela espiritualidade, que traduz as leis imutáveis do Criador e faz com que nós possamos vencer os nossos obstáculos e cumprirmos realmente a tarefa de nosso plano reencarnatório. Todos nós chegamos aqui com uma pauta de trabalhos, o chamado plano reencarnatório mesmo, e, sem dúvida, quando o encarnado está no corpo físico, ele tem a sua consciência um pouco estreitada pelos limites que a matéria impõe. Então, os amigos espirituais, que são simpatias que arrecadamos em nossa vida espiritual, fazem com que a nossa caminhada na jornada terrena se dê o mais certo dentro do programado. Então, eles nos inspiram, eles nos tratam muitas vezes, em desdobramento durante o sono físico, eles nos relembram de determinadas coisas, revitalizam as nossas energias, nossas esperanças também, para que quando retornemos para a convivência material aqui na Terra, nós possamos desempenhar o nosso papel da maneira correta. Então, antes de começarmos a falar a respeito desse assunto, vamos falar um pouco de nós. Nós somos espíritos. Espíritos que estamos passando uma curta jornada de experiências aqui na Terra. Quando nós vivemos aqui, nós nos deparamos frente a frente com as nossas carências espirituais, as nossas necessidades. Nós temos como a finalidade reencarnatória preencher os vazios deixados por nós em outras existências e fazer com que nós realmente aprimoremos a nós mesmos. Porque todos nós estamos à busca ainda da personalidade espiritual. Todos nós estamos procurando revivenciar as nossas experiências para reparar danos causados por nós e, consequentemente, encontrarmos a tão sonhada paz interior. E para que isto ocorra, dois mecanismos muito importantes dados pelo Criador, que faz parte das leis universais, que é a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Através da lei da reparação, ou seja, da reencarnação, nós teremos a oportunidade, na revivenciação de convivências ou de situações, de reconstruirmos aquilo que é necessário em nós. A reencarnação é o maior mecanismo de justiça divina que existe. E é uma grande demonstração do amor de Deus por nós. Através da reencarnação, nós podemos, naquela sequência natural de como o espírito consegue se recuperar
que está no livro Céu e Inferno, inclusive, e também está na quarta parte do Livro dos Espíritos, existem fases de recuperação do espírito. O primeiro é o arrependimento. O segundo é o entendimento e as expiações. E o terceiro é a reparação. Através da reencarnação, temos oportunidades de reparação. Se não conseguimos e reincidimos em nossas falhas, nós teremos outras oportunidades. E quanto mais o espírito estiver atento às responsabilidades espirituais que o cerca, ele terá cada vez mais próximo de si a tão sonhada felicidade. É certo que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações. Nós temos ainda muito a saudar aqui na Terra. Diz um amigo espiritual que nos acompanha há muito tempo, chamado Natanael, que quando nós pensamos nesse nível evolutivo que nos encontramos, quando nós pensamos que estamos fazendo bem, na verdade nós estamos medicando as nossas chagas morais. Mas dia chegará em que nós teremos o sentimento do amor e da fraternidade como algo natural em nossa existência. Então, vamos imaginar, a pessoa está na vida espiritual, esse capítulo fala do retorno da vida espiritual para a Terra, certo? Do retorno da vida espiritual para a Terra. A pessoa está na vida espiritual, em um dos subtítulos é esse. E ele tem ainda muito o que saudar aqui no planeta. Ele tem convivências a reparar com elas, e ele tem sentimentos a ser trabalhados em seu coração, ele abusou de determinadas facilidades que ele teve na encarnação passada, e terá que vir no polo oposto para poder se recuperar, para poder saudar aquilo que ele necessita, e ele então começa o processo reencarnatório. Em algumas obras doutrinárias, principalmente no livro Missionários da Luz, nós temos a oportunidade de ver como é uma reencarnação. O indivíduo está lá na vida espiritual, e quando ele está na vida espiritual, ele está no lugar certo, compatível com as suas necessidades, compatível com o seu nível evolutivo. Porque isso acontece. Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco a bagagem que nos fizermos portadores em nosso coração, em nossa evolução. E vamos conviver ali com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. E lá chega um momento que nós temos determinados eventos que nos atraem para a Terra. E começa, então, um outro ciclo em nosso viver, que é o ciclo reencarnatório. Os parentes de lá, os amigos de lá da vida espiritual, muitas vezes lamentam quando o espírito vai voltar para a Terra, como se fosse uma desencarnação, ao contrário. E ele começa, então, um processo de perda de densidade, de redução perispiritual, e com uma equipe de espíritos que também é responsável por este evento em nossa existência da reencarnação, e vincula-se ao óvulo fecundado, ao princípio vital do óvulo fecundado. E ali começa uma maravilhosa transferência de informações. Daquele ser que pré-existia a matéria, ele vai transferindo informações para as células que começarão a se multiplicarem. Então, a partir de uma única célula, se transforma, quando adulto, em 80 trilhões de células especializadas.
aí dá-se a reencarnação. Reencarnamos próximos das pessoas que precisamos, no lar que precisamos, nas situações convenientes para nós. E tudo quanto nós tenhamos que suportar na existência, seguindo um planejamento muito minucioso da vida espiritual, que é feito lá na vida espiritual, nós temos aquilo que nós sempre podemos suportar. Tudo aquilo que nós podemos suportar, nós temos. E não ao contrário, porque existe muita justiça divina. A justiça divina é perfeita, mas por ela ser perfeita, também existe um alto grau de misericórdia em nossas reencarnações, fazendo com que nós tenhamos muitas coisas que não merecemos e que nos impulsionam a melhorar. Vários instrumentos à nossa volta, e nós saldamos as nossas dívidas gradativamente. Gradativamente. Porque se fôssemos saldar todas as nossas dívidas de uma só vez, nós simplesmente não suportaríamos. Então, esta revivenciação das experiências, através da reencarnação, são gradativas. Aquelas pessoas que estão em nossa volta são pessoas que faz parte da história das nossas existências. São as pessoas certas. Existem alguns que estão reencarnados perto de nós a primeira vez, tem outros que já vêm de uma data longínqua, de às vezes várias reencarnações, e que traz, nesse momento, um outro papel. Na vida espiritual, certamente ficaram conhecidos nossos parentes da vida, na vida espiritual, são em um número muito maior do que nós temos aqui na Terra. Podem reparar, na Terra existem avós, tios, irmãos, pais, amigos, muitas pessoas lá na vida espiritual, mais do que aqui. E esses não necessariamente reencarnam conosco de novo. E se eles não reencarnam conosco, eles ficam realmente vibrando, orando para que dê tudo certo nesta nova experiência, nesse estágio que nós vamos fazer aqui na matéria. Então, a reencarnação, ela nos reequilibra, tenta nos reequilibrar, não é? Psiquicamente, fisicamente, até as convivências, porque existe, por exemplo, a questão da família espiritual e da família carnal. Nem sempre a família carnal é a família espiritual, mas aqueles espíritos que estão perto são espíritos necessários para a nossa evolução. Porque para nós convivermos com espíritos muito diferentes de nós, mesmo no seio da própria família, o que nós precisamos? Nós precisamos de sentimentos nobres, precisamos ter tolerância, precisamos ter paciência, precisamos ter resignação. Esses sentimentos são sentimentos construtores de uma vida mais feliz. E é exatamente esta a finalidade da reencarnação. Através da reencarnação, nós forjamos o nosso espírito e cada vez que nós retornamos para a vida espiritual, retornamos mais experientes, com menos débitos. Isso se nós tivermos a grande felicidade de não reincidirmos em nossas falhas. Então, se nós acompanhamos a doutrina espírita, se nós estudamos o espiritismo, temos que ter a certeza de que existem alguns sinais aqui na Terra aonde nós podemos trabalhar. Se nós temos, por exemplo, algumas dificuldades de relacionamento com algumas pessoas, sabemos que exatamente ali temos que trabalhar.
Aquelas pessoas não estão próximas ao acaso. Se nós temos dificuldades de alguns sentimentos em nós, sentimentos íntimos, muitas vezes, exatamente ali é o seu campo de trabalho. Se nós temos ainda dentro de nós orgulho, egoísmo, agressividade, é exatamente aí também que nós temos que melhorar, porque nós não estamos na terra a passeio, nós estamos aqui para crescer. A verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. A terra é um campo de trabalho, é um hospital com caráter de escola, e que nós temos que agradecer muito a felicidade de estarmos aqui de novo, para poder, de certa forma, apressar a nossa evolução. Vejam como é importante a reencarnação. Muitos espíritos querem reencarnar. Alguns que já traz dentro de si uma certa consciência, esse espírito pode, inclusive, escolher as suas provas. Porque ao chegar na vida espiritual, nós somos da mesma forma que saímos daqui. Nós somos a mesma pessoa. Só que quando a pessoa está na Terra, ela acha que ela tem controle da situação. Ela acha que ela está realmente com as rédeas diretoras da sua vida. Muitas vezes nem pensa em desencarnar, não é? Muitas vezes nem pensa na consequência das atitudes. E quando nós desencarnamos, nós ficamos 100% subordinados à vontade do Criador. 100%. Sempre estamos, na verdade. Mas quando chegamos na vida espiritual, a noção clara de que é assim. Então, se o espírito retorna para a vida espiritual, sentindo o remorso dos atos praticados aqui na Terra, nós temos que fazer uma análise mais profunda a respeito do remorso. De como é o remorso na vida espiritual. Aqui na Terra, as pessoas cometem alguns desatinos, pode até se arrepender na hora, mas depois, como a vida material, ela é muito voltada às impressões, né? Ela é muito voltada aos sentidos do corpo, muitas vezes a pessoa acaba esquecendo até. Ou de vez em quando se lembra, depois vira para o lado, dorme, não se preocupa, não é? Acontece que quando ele chega na vida espiritual, revestido do perispírito, que é todo sensação, as lembranças do passado, elas são como alertas para que ele tome cuidado. São alertas que ele sente por inteiro, como se estivesse acontecendo de novo aquele fato. Aí ele percebe que a causa do seu sofrimento depois da matéria, depois de desencarnado, são seus próprios atos. Aí ele vem realmente se arrepender. Aquele arrependimento cala mais fundo em seu espírito. Aquele arrependimento mexe com as fibras dos seus sentimentos. O arrependimento é contumaz. Então, quando ele pede perdão a Jesus, perdão a Deus, pelos atos praticados na última experiência na matéria, e ele tem a oportunidade, devido a um novo panorama de humildade que ele está abraçando, ele tem uma nova oportunidade de uma outra encarnação, escolher as suas provas. Ele pode, por exemplo, escolher reencarnar-se com aquela pessoa que ele prejudicou, para poder encaminhá-la de alguma forma na existência. Se ele utilizou, por exemplo, foi uma pessoa de posses, e utilizou de uma maneira errada aquilo que lhe era emprestado, porque todas as nossas posses na vida material nos são emprestadas.
Quando nós desencarnamos, não levamos absolutamente nada. O que nós levamos somente é aquilo que nós cultivamos em nosso coração, de conquistas do Espírito. Isso que realmente vai conosco. Não importa nem a religião que a pessoa segue. Não importa se é espírita, se não é espírita. Importa se foi uma pessoa boa. Isso sim é que vai realmente nos trazer, ir conosco lá na vida espiritual e nos trazer grande felicidade, né? Mas quando o espírito não consegue ainda, o remorso contumaz ali, o arrependimento, como nós citamos, é uma fase importantíssima para o espírito. É uma fase que traz grande júbilo, inclusive, para aqueles que os acompanham. Então, ele pede para se reencarnar numa situação oposta à que estava. Se ele foi rico, materialmente falando, e usou mal o seu dinheiro, na outra encarnação ele vem no polo oposto, né? Se nós abusamos da saúde, por exemplo, e aquilo fica registrado no seu perispírito, inclusive antecipou o seu desencarne, sendo considerado um suicídio indireto, por exemplo, no caso das viciações, no caso dos abusos do corpo, não é? Ele vem reencarnado depois com alguns problemas para valorizar a saúde, que foi o que ele não valorizou no passado. Vejam como é interessante essa questão do aprofundamento do entendimento, não é? Porque você pode entender algumas coisas. Se a pessoa tem uma certa inteligência, observação, se a pessoa tem discernimento, por exemplo, ele lê um livro, ele consegue interpretar bem o que está dizendo o livro, se ele ouve uma informação, ele consegue discernir com segurança, mas será que ele entendeu mesmo para si, profundamente em seu espírito? Essa é a questão. Muitas vezes ocorre só quando o espírito retorna para a vida espiritual. E quando ele consegue esse aprofundamento do entendimento, é uma grande felicidade. Aí sim ele vai escolher as provas da maneira correta, ele vai pedir novas oportunidades de crescimento, porque ele percebe que a verdadeira existência é a existência espiritual. É a vida do espírito. Ao chegar na vida espiritual, todos nós nos deparamos com vida organizada, meios de transporte, instituições, não é? Como equiparados a cidades imensas, milhares de cidades espirituais sobre o globo, abrigando variados níveis evolutivos, desde as zonas mais inferiores, próximo à sua crosta, como já nos níveis médios e nos níveis superiores, já com mais felicidade. Muitas pessoas falam de Nosso Lar. Nosso Lar, a cidade que relatada por André Luiz. Nosso Lar é maravilhoso. Nosso Lar está 100 anos à nossa frente. Se formos ler o livro Nosso Lar, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, cada habitante do Nosso Lar tem um aparelho de comunicação pessoal em que se dá para enxergar a pessoa que está falando, por um visor. Hoje nós temos nosso celular, mas Nosso Lar foi recebido em 1944. Não existia televisão, certo? Então, Nosso Lar está 100 anos à nossa frente, e ele está situado numa região do umbral, o chamado umbral médio, não é? Ele está situado no umbral que tem aqueles espíritos com deficiências de comportamento, de sentimentos. Não é o umbral mais pesado, o umbral mais pesado é mais próximo à crosta, mas é um umbral que ainda é muito difícil, está situado ali. E tem aqueles umbrais mais leves um pouco, mas são regiões do umbral. Lembrando que o umbral não é um local circunscrito,
É um local plasmado pela mente dos espíritos que estão ali. Então, nós podemos deduzir o seguinte: gostaria de falar um pouco da escala espírita, que está inclusive nessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Antes de entrarmos num assunto importante, a escala espírita. Allan Kardec percebeu que os espíritos, na sua totalidade, né, olhando de uma maneira geral, não eram detentores da verdade, porque são as almas dos homens desvestidos da matéria, e que existem níveis, né, tal qual existe aqui na Terra também. Níveis de personalidade, de caráter, de pensamento, de dedução, de análise, não é? E então ele começou com espíritos da terceira ordem. Os espíritos da terceira ordem são aqueles espíritos egoístas, levianos, batedores, ou seja, que gostam de algazarra, espíritos agressivos, pseudo-sábios, neutros, que não fazem nem bem, nem mal, uma espécie de egoísmo. Aqueles espíritos que são embusteiros, dissimuladores, muito parecido com a boa parte de nossa humanidade, ainda nesse mundo de provas e expiações. Então, dá para deduzir o seguinte: a maioria dos habitantes da Terra ainda vieram das crostas, das esferas próximas à crosta. Próximas à crosta. O que não quer dizer que vieram diretamente do umbral. Muitos deles não. Vieram de colônias situadas nesta região, como o nosso lar, vieram de lá e para lá retornam quando desencarnam. E de lá vêm quando reencarnam. E alguns estão naturalmente fora das colônias ainda, não conseguiram ser recolhidos. Espíritos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos, classificado por Allan Kardec. Depois vem os espíritos da segunda ordem. Os espíritos da segunda ordem são aqueles bons e benévolos, que Kardec também dividiu em três. São aqueles que são bons, mas que são somente bons. Eles só trazem a bondade, não é? Que já é um atributo maravilhoso. Aliás, ele dividiu em quatro. Na Revista Espírita está dividido em quatro. Depois ele dividiu em espíritos prudentes, sábios, que são aqueles espíritos que sabem utilizar a inteligência. Depois ele dividiu em espíritos doutos, que são espíritos que trazem uma inteligência importante e conseguiram já equilibrar o amor com a inteligência. Conseguiram achar um equilíbrio. E nessa segunda fase, a quarta divisão, são os espíritos superiores, que trazem todos os atributos anteriores que citamos. Eles são bons, eles são prudentes e sábios, eles são doutos. Eles já trazem todos os atributos, os chamados espíritos superiores. Esses espíritos, eles estão em faixas evolutivas acima das regiões mais próximas. São eles que nos auxiliam, por exemplo, no reencarne, no desencarne, eles que nos tratam, eles que dirigem as colônias, eles que têm, por exemplo, são intermediários entre os espíritos mais elevados e a Terra. São eles que trabalham em grupos socorristas nas regiões do umbral. Então, é uma faixa muito importante, a segunda fase da escala espírita. Espíritos bons e benévolos. E os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros. Esses espíritos puros, eles são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. São espíritos que, quando reencarnam, eles reencarnam somente em missões. Eles já não estão em mundos materiais. Eles não necessitam mais reencarnar aqui na Terra.
E esses espíritos, eles trazem consigo o amor incondicional. Eles ainda no início da escala de espíritos puros podem reencarnar em missões. Kardec chamava-os de espíritos completistas. E quando eles reencarnam com tarefas importantes. Eu gostaria de citar um exemplo de espíritos puros. Dr. Bezerra de Menezes é um espírito puro. Eles têm como característica de abranger vários locais, vários lugares ao mesmo tempo. Porque a sua percepção cognitiva é muito superior à das pessoas encarnadas. Muito superior. Então, eles conseguem, por exemplo, estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele se comunica em várias casas espíritas do Brasil e do mundo, mais ou menos na mesma hora, né? As casas espíritas funcionam entre 19 e 20 horas, 20 e 30, mais ou menos isso, não é? Por quê? Porque ele é exatamente um espírito puro. E tem outros espíritos que são intermediários de seu pensamento, de sua mensagem. Um outro exemplo está no livro Renúncia, de Emmanuel, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde Alcione é um espírito puro que vem de uma esfera feliz e que se reencarna na Terra para resolver uma questão importante, resolver um problema muito importante. Então, os espíritos desta escala podem reencarnar ainda no início, quando estão no início da escala, depois já não reencarnam mais, porque eles são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. E a hierarquia na vida espiritual é moral. Então vamos dizer assim, os espíritos puros interpretam a vontade de Jesus, que transmitem aos espíritos bons e benévolos que as executam. E depois trazem para as esferas dos espíritos ainda imperfeitos que estão aprendendo, como nós, não é? Estão aprendendo, estão se aprimorando, estão procurando evoluir. A evolução nesse nível que estamos é uma evolução mais tortuosa, tem altos e baixos, tem casos mal resolvidos, sentimentos não trabalhados. Mas quando o espírito já se torna bom e benévolo para espíritos puros, a evolução é um pouco mais retilínea, porque o amor é interpretado de uma maneira, nesses espíritos, que eles já se desvencilharam das amarras do egoísmo, eles já se desvencilharam da questão dolorosa, da agressividade, não é? Eles estão já numa esfera feliz. E para que eles consigam viver na esfera feliz, eles necessitam ser espíritos felizes, que se desvincularam realmente dessas questões de sentimentos perturbadores. Então, nós falamos tudo isso para entender o seguinte: quando a pessoa vai para a vida espiritual, convive com as pessoas que lhe são próprias. Quando está aqui na Terra, também convive com as pessoas que lhe são próprias. Nós necessitamos entender o seguinte: o desencarne, existem 3 fatalidades para os seres humanos. 3 fatalidades. A primeira fatalidade é quando estamos encarnados e vamos desencarnar, não é? Vamos desencarnar. O problema do desencarne, para muitas pessoas ainda que não têm a consciência da continuidade da vida, é muito mais doloroso. Eu já vi, por exemplo, espíritas completamente desesperados por desencarnar um parente. Não é? Nós só vamos entender, se entendemos realmente a doutrina espírita, nos momentos críticos. O desencarne daquele parente foi algo que trouxe sofrimento, deixou um vazio muito grande, mas nós conseguimos nos recuperar pelo entendimento? Ou é uma dor sem fim? Se for uma dor sem fim, ainda não compreendemos a questão da imortalidade. Podemos até ter compreendido em teoria,
mas ainda falta compreender em nosso coração. Porque a doutrina espírita é altamente consoladora. Se nós conseguirmos colocar em nossos corações a certeza da imortalidade, a isso trará grande felicidade, porque a fatalidade maior para o encarnado é que ele vai desencarnar. Ele vai voltar para casa um dia. E a casa nossa maior, a verdadeira residência nossa, é a vida espiritual. A segunda fatalidade é que quando nós planejamos reencarnar com alguém para se reparar com aquela pessoa, nós realmente reencarnamos com ela. É aquela questão da escolha das provas, né? Se nós temos esse entendimento, acontece mesmo. Quantas vezes nós nos vinculamos a uma pessoa, ou conhecemos uma pessoa, chamamos ao isso acaso, assim, sem percebermos, completamente imprevisível. Isso faz parte realmente desses planos reencarnatórios. E a terceira fatalidade é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós, sem exceção. Eu estava esses dias estudando sobre o degredo dos espíritos na Terra, né? E o degredo foi muito importante, abrindo um parênteses aí na palestra, se me permitem. O degredo foi vindo da constelação do Cocheiro, das próximas da Estrela de Capela, né? Recebeu aquela turba de espíritos aqui para trazer um pouco de aprimoramento, espíritos que tinham, por exemplo, grande inteligência, mas ainda precisavam se desenvolver moralmente, etc. Nós conhecemos a história, né? Todos nós espíritas conhecemos a história. Então, Jesus que providenciou o degredo desses espíritos. O mesmo está acontecendo com a Terra. Nessa transição planetária, nós vamos observar um degredo de espíritos que já começou, inclusive, para mundos inferiores ou mundos também de provas e expiações que está no início. Não é? Nós estamos na antessala do mundo de regeneração. Então, o que nós observamos é o seguinte: Jesus também será responsável por esse mundo em que os espíritos irão ser degradados. Então, todos fazem parte das ovelhas de Nosso Senhor. Todos esses espíritos. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, a felicidade é uma grande fatalidade. Todos nós encontraremos com ela. Mas é aquela felicidade profunda, aquela felicidade de coisa realizada dentro de nós. Quando nós realizamos e conquistamos elementos espirituais em nossas existências que vão fazer para nós uma alegria de servir. Conseguiremos gradativamente nos libertarmos do nosso ego, de nossa vaidade, do nosso orgulho, e teremos a ampla felicidade de servir, porque a maior alegria dos espíritos puros, bons, é socorrer aqueles que estão desfalecentes na luta. Essa é a maior felicidade deles, por isso que eles estão lá. Exatamente por isso que eles estão lá. Então, meus irmãos, a vida espiritual é extremamente mais avançada que a Terra, em alguns pontos, né, em algumas esferas. Nosso lar, eu comentei, 100 anos à nossa frente. Lá aqui é uma cópia pálida do que é a vida espiritual, inclusive em número de habitantes. Dizem em torno de 20 bilhões de espíritos em torno da Terra. Nós aqui estamos 7 bilhões e 300 milhões, aproximadamente. Mas isso acontecerá, a melhora do nosso planeta virá com a reencarnação de espíritos mais nobres. Quando a Terra for realmente aquilo que Jesus nos disse, os mansos e pacíficos herdarão a Terra, uma Terra regenerada. Porque a vida espiritual está por toda parte.
temos testemunhas por toda parte. Porque se não fosse assim, a vida espiritual, o desenvolvimento, né, nosso aqui na Terra, sem a vida espiritual, seria muito lento. Nós não conseguiríamos. Aliás, nem existiria isso também, né? A vida espiritual atua de uma maneira, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, aliás, os Espíritos da Codificação dizem que eles atuam aqui na Terra mais do que nós imaginamos. A vida espiritual está em todos os reinos através do princípio inteligente, reino mineral, vegetal, animal, mas é o ser humano que tem aquela pecha evolutiva. É o ser humano que vai que gradativamente, através do seu pensamento contínuo, evoluir até o ponto de ter encontrado a felicidade plena. E é bom saber que isso está nos aguardando a todos nós, sem exceção. A pior pessoa que nós conhecemos um dia será um espírito feliz. Então nós não devemos aqui na Terra perdermos tempo com sentimentos primários, né? Como, por exemplo, egoísmo, a vaidade, o orgulho. A pessoa, às vezes, acha que ele é o centro da Terra. Ele se torna uma ilha de aflição, pensando assim. Agora, se ele começar a dar de si, a servir, não é? Será um continente de felicidade. Porque todos nós temos essa possibilidade. Quando Jesus nos disse assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele quis nos dizer que temos um enorme potencial dentro de nós a ser desenvolvido, e esse desenvolvimento será contínuo e progressivo. A luz do mundo, porque nós, quando colocarmos a luz sobre o alqueire, iluminaremos com os exemplos e com os nossos pensamentos. E o sal da terra é porque o sal, ele é uma substância que modifica o meio. Quando se coloca sal em algum tipo de alimento, esse alimento é modificado. Agora, se o sal se tornar insípido, ele não será útil. Então, nós temos que pensar muito nisso. Foi um incentivo de Jesus para que nós possamos progredir. Porque aquele que serve, aquele que dá de si, quando ele desencarna, o desencarne não é tão doloroso assim, tão traumatizante assim, não é? É simplesmente uma mudança de casa. Se a pessoa aqui na Terra trabalha, se esforça, ajuda, é fraterno, é bom, procura servir, onde possa servir. Quando ele chega na vida espiritual, o que ele procura? Ele procura servir. As pessoas que estão acostumadas ao conforto exagerado, que aliás é chamado no Evangelho de um verdadeiro infortúnio, ao chegar na vida espiritual vai procurar conforto. E lá tem trabalho. Então, todos nós precisamos realmente nos conscientizar de que a vida aqui na Terra é cercada de ilusões e que a vida espiritual é a verdadeira existência. Podemos sentir a vida espiritual em nós, mesmo aqui na Terra? Claro que sim, não é? Quando nós recorremos, por exemplo, à prece, quando nós recorremos aos bons pensamentos, porque existe uma questão de modificação do ser humano que tem uma sequência. É modificar os pensamentos, a casa mental, como diria André Luiz. Modificando os pensamentos, mas em um verdadeiro exercício mesmo. E um exercício muito duro. Não pensem que é um exercício forte. Porque para mudar um único hábito de pensamento, leva, às vezes, uma encarnação inteira e não conseguimos. Modificar o pensamento é muito importante. É uma fase em que se aprimora cada vez mais, é uma fase em que a pessoa começa a enxergar um novo panorama da existência. Enfim, ele modifica o pensamento
que tem por consequência modificar os sentimentos. Modificando a forma de pensar, ele modificará os seus sentimentos. E modificando os seus sentimentos, porque não haverá mais espaço para sentimentos perturbadores, porque todos os equívocos do ser humano são frutos de nossa imaturidade espiritual. À medida que nos amadurecemos, esses equívocos vão ficando para trás, modificando os sentimentos, e esses sentimentos irão nos aprimorar. Então, é pensamentos, sentimentos, que irão ter por consequência modificar nossas atitudes. É uma sequência maravilhosa. Em estado de desdobramento do corpo físico, nós temos um momento de emancipação da alma. É uma hora em que nós saímos em desdobramento, quando entramos naquela fase REM do sono, aquela fase mais profunda, os espíritos nos retiram do corpo, né, e nos levam muitas vezes para fazer tratamentos, para nos inspirar, para nos instruir principalmente, e quando retornamos para a Terra, retornamos um pouco mais saudáveis espiritualmente. Isso se a pessoa levou um dia liberto, não é? Se a pessoa agiu de maneira completamente desconectada do amor e da fraternidade, mas completamente, os desdobramentos são muito curtos e um pouco sem resultados. Mas se a pessoa rende-se humildemente aos desígnios do Criador, se a pessoa se conecta ao alto através da prece, sem dúvida, ele, em desdobramento, sai do corpo e tem as instruções necessárias de que precisa para o espírito ter um momento de aeração, para que ele possa renovar as energias e continuar prosseguindo com a sua marcha evolutiva. Porque os espíritos sabem que não é fácil viver na Terra. A Terra é um campo de lutas, principalmente as lutas dentro de nós, e que nós temos que prestar muita atenção nesse momento, porque é uma escola com caráter de hospital. Estamos internados e matriculados para nos libertarmos dos nossos equívocos. Isso não é fácil. E os espíritos sabem que não é fácil. Eles nos auxiliarão se nós nos vincularmos com eles. E a hora já se vai adiantada. Eu gostaria de fazer uma prece para encerrarmos, mas lembrando que esse capítulo é um capítulo que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, muito extenso e importante mesmo. Se puderem ler e estudar, vai ser de grande valia para o estudo de conteúdo doutrinário. Então, eu gostaria de lembrar, falando das relações das pessoas umas com as outras, de Maria Dolores, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, quando ela nos diz assim: agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, levando ao longe a festa, o ruído e o repouso, para dar-me a presença. Sofre, sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas, e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que eu carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, nos trilhos para o bem, o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores, pelo valor do tempo que te furto. Alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.
Maria Dolores. Muito obrigado, muita paz a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Marco, Obrigado. você está sendo assistido lá em Portugal, né? Não sei se você conseguiu ter acesso ao chat aí. Eu vi o Francisco Francisco, Rogas. isso. Querido irmão, como vai? Olha, aqui temos o Gustavo, a Cristiane, a Obrigado, muito Roberta, obrigado, o próprio Gustavo. Francisco, Obrigado a a todos. Alzira, a Francesca Alzira, Matarazzo, muito todos obrigado. e Ana todas Lúcia, muito obrigado. agradecendo muito, como sempre, né? Suas palavras, não só de conhecimento doutrinário, mas passando uma paz, uma tranquilidade muito importante para aqueles que te ouvem. Tanto alguns aqui na sala, quanto aqueles que ouvem através do Facebook, né? Que é um canal que alcança mais pessoas aí. A Kátia também está agradecendo. Muito E obrigado. nós já vamos marcar para o ano que vem, né? Vamos. Talvez presencialmente, é o que a gente Tomara, espera. né? Tomara que seja presencialmente. O Marco, para quem não se lembra, ele tem parentes em Olímpia, aqui próximo a Bebedouro. Sim. Então, quando ele vem aqui para a região, já agendamos palestra com ele no domingo à noite no Calvário ao Céu, né? É verdade. E agora a USE está organizando essas lives, que é para todas as casas espíritas, né? Dada a dificuldade das reuniões presenciais. O pessoal, a Simone, que hoje está cuidando aqui do perfil da USE, está agradecendo, Edmilson Escher, o João Guimarães, que é de uma Muito cidade obrigado. vizinha aqui de Itaiúva. Muito obrigado mesmo. Vou passar a palavra para você, Marco, para suas considerações finais, para sua despedida, e aí eu volto para encerrar e anunciar a palestra da semana que vem. Pode concluir. Muito obrigado. Bem, gostaria de agradecer a todos mais uma vez a paciência e a felicidade de ter-os aqui de corações unidos, todos nós, nesses momentos tão importantes que nós vivemos agora na humanidade, não é? Nos deram a felicidade de continuar divulgando e estudando o Espiritismo, porque agora que nós vemos como ele é consolador, não é? Que doutrina maravilhosa, uma joia preciosa dada por Jesus para nós. Então, eu agradeço muito a presença de todos e fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja em seus corações hoje e sempre. Muito obrigado. Marco, nós que agradecemos, viu? Obrigado. E eu queria anunciar, lembrar as pessoas das palestras dos próximos domingos, às 19 horas. Na semana que vem, nós teremos o José Eurípides Garcia, que é da cidade de Garapava. Ele tem um trabalho maravilhoso lá com relação à escola espírita, ao lar escola espírita, né? Ele já morou e divulgou a doutrina espírita em diversos países aqui da América Latina. Então, o José Eurípides Garcia é um grande companheiro do movimento espírita que falará conosco no próximo domingo. Na outra semana, dia 20, teremos o Felipe Salomão, da Cidade Franca, também bastante conhecido pelo Idefran, né, a editora Idefran, que edita vários livros espíritas, responsável pela Idefran. Então, Felipe Salomão, de Franca, vai estar conosco no dia 20. E no dia 27, teremos a Eulália Bueno, da cidade de Santos. A Eulália, companheira que tem feito palestras em congressos nacionais e internacionais. Há tempos a gente queria recebê-la em Bebedouro. Tínhamos agendado a vinda presencial dela em janeiro para agora, mas não será presencial, mas ela estará conosco no dia 27. Então, são as 3 lives que nos restam ainda no mês de setembro. Outubro teremos uma programação especial com a Semana Cultural Espírita. Vamos ter mais palestras, né, mais lives aí. Então, uma boa noite, uma semana abençoada, Marco. Não Muito vou obrigado. desejar bom retorno
retorno ao lar, né? Como sempre a gente faz, porque você já está no lar, no seu lar. Graças a Mais Deus. um abraço para a esposa, para os filhos. Muito obrigado. Para vocês também. Muita paz. E um abraço pro Francisco, que ficou acordado até tarde, porque lá em Portugal já é meia-noite. Muito obrigado, Francisco. Um abraço a todos. Manda um abraço aí para o seu amigo Marco, Francisco. Olá, meu irmão. Marco, meu irmão. Como é que vai? Tudo bom? Um abraço também para a Wanda. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço muito obrigado. Viu, para a Flor Bela, para você também. Viu? Muita paz a vocês. Meia-noite ainda me sobra um tempo para ver mais umas coisinhas e depois vou-me deitar.